É o técnico de administration. Primeiro, a organização comunitária é a prática deliberada de recrutamento e capacitação de liderança comunitária a unir pessoas para definir problemas, elaborar soluções e persuadir os tomadores de decisões a melhorar a vida de um bairro, uma cidade ou um grupo socioeconômico. Os organizadores comunitários recrutam e capacitam lideranças comunitárias em vez de se tornarem eles mesmos porta-vozes ou de agirem sozinhos em relação a uma questão. Fazem isso porque acreditam ser um direito democrático das pessoas e desempenharem um papel na decisão das questões que as afetam. As organizações comunitárias unem pessoas para definir problemas em vez de fornecer serviços sociais. Seguem o processo de fazer as pessoas conversar entre si e agir, e coletivamente a respeito das questões de ganhar confiança pessoal e habilidades clínicas do processo. Elas iniciam uma campanha de organização conversando com as pessoas, individualmente ou em reuniões domiciliares, para descobrir quem tem talento para a liderança e para identificar problemas cruciais. Com o apoio da organização comunitária, os participantes identificam valores e interesses comuns e a seguir trabalham publicamente em conjunto ou em campanhas a favor de mudanças cívicas como esses líderes. Com as pessoas em suas instituições, como igrejas, escolas, bairros, à medida que descobrem que compartilham preocupações com participantes de outras instituições ou outros bairros, desenvolvem relações vencendo abismos de religião, classe e raça. O processo de organização pode gerar poder transformador para provocar mudanças positivas em indivíduos, comunidades e na sociedade em geral. Os grupos da organização comunitária enfrentam quase todas as injustiças sociais que afetam a qualidade de vida de pessoas de baixa e média renda, assistência médica e crianças, salários, reforma de imigração, casas e preços acessíveis a escolas de melhor qualidade, bairros seguros, capacitação para o trabalho e muito mais. Isso está escrito na Partridge. Pode-se entender a organização social e comunitária como o empoderamento da população com objetivos de educar para a cidadania, contribuindo para o resgate da dignidade e da autoestima, para a consciência dos direitos individuais e coletivos, e estimular associativismo e cooperativismo como forma de exercitar a participação e o envolvimento da população em ações que se desenvolvem em prol da comunidade. A organização comunitária busca despertar na comunidade da consciência acerca da importância da organização social na vida comunitária, aproveitando os espaços sociais já existentes na estrutura das comunidades, por meio das reuniões comunitárias de associações de grupos específicos entre a população rural e as associações e cooperativas são algumas formas de organizações comunitárias. Já no início do século passado, os movimentos trabalhistas urbanos criaram as caixas de aposentadorias e pensões, que foram transformadas nos institutos de aposentadorias e pensões, o IAPs. Com o forte peso dos sindicatos de trabalhadores e entidades patronais em relação ao governo federal na sua organização e gestão, inclusive da assistência médico-hospitalar, este é o primeiro embrião marcante de controle por parte de um único segmento da sociedade. Os sindicatos urbanos, outras atividades de controle por outros segmentos e grupos de interesse vão se acumulando, e até um segundo momento marcante, nos anos 70, quando se da verdadeira exploração da migração populacional para as periferias das grandes cidades, consequência de enorme concentração de renda e desigualdade social da população. Houve nessa ocasião grande aumento na criação de associações de moradores, entidades religiosas, movimentos femininos, entidades filantrópicas e vários outros movimentos comunitários que passaram a exercer atividades de pressões de controle ainda fracionado por segmentos em função de reivindicações específicas, inclusive os serviços de saúde, direcionado principalmente às prefeituras municipais. Todas essas formas de pressões e controles deram-se e continuam a se dar por iniciativas preponderantes dos movimentos e entidades da sociedade organizada. O controle social seria o resultante da articulação e da negociação dos interesses fracionados e específicos de cada segmento a favor dos interesses e direitos da cidadania do conjunto da sociedade.
Ao ser exercido pelo conjunto das entidades e instituições de sociedade organizada, tende a ser o controle mais efetivo. Funcionamento do SUS. Onde é que eu estava? As entidades de sociedade organizada, o controle social seria o resultante da articulação da negociação de interesses fracionados e específicos de cada segmento a favor dos interesses e direitos da cidadania de conjunto da sociedade. Ao ser exercido pelo conjunto das entidades e instituições da sociedade organizada, tende a ser o controle mais efetivo e legítimo a favor do conjunto da sociedade. Não estava nessa parte não. Houve nessa ocasião um grande aumento na criação de associações de moradores, entidades religiosas, movimentos femininos, entidades filantrópicas e vários outros movimentos comunitários que passaram a exercer atividades de pressões de controle ainda fracionado por segmento em função, reivindicação específicas, inclusive serviços de saúde, direcionados principalmente às prefeituras municipais. Todas essas formas de pressões de controles deram-se e continuam a cidade por iniciativas preponderantes dos movimentos e entidades da sociedade organizada. O controle social seria o resultante da articulação e da negociação dos interesses fracionados e específicos de cada segmento, a favor dos interesses e direitos da cidadania do conjunto da sociedade, ao ser exercido pelo conjunto das entidades e instituições da sociedade organizada. Tende a ser o controle mais efetivo e legítimo a favor do conjunto da sociedade. Isso aí estava no Ministério da Saúde, do Conselho Nacional da Saúde, a prática de controle social e os conselhos da saúde e o financiamento do SUS. Isso foi uma reimpressão do Ministério da Saúde, de uma reimpressão de um artigo do Ministério da Saúde em 2002, que era o Partridge, de Kate, o que fazem os organizadores comunitários. É isso que estava escrito lá. Agora sobre os conselhos da saúde.